Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje vamos tratar de alguns temas bem interessantes, entre eles a Lockheed ter vencido um contrato importante no Egito. Na verdade, são apenas dois 630 Jotas por hora, mas com potencial aí de passar das 20 unidades. E também o Egito fez um acordo para a compra de caças chinesas, ou seja, está ali se posicionando de uma maneira bem interessante dentro da questão geopolítica. Mas antes de tratarmos desses assuntos e muitos outros, eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Estamos fazendo sempre o nosso programa com o apoio da Dassault Aviation, especialmente através da Dassault Falcon. Vou fazer aquela contagem regressiva bem rapidinho e eu já volto para a gente falar de bastante assunto bem interessante que tem até o Flight Simulator aqui no Notícias a Jato de hoje. Então, como eu comentei, nós temos aí essa notícia bastante importante que o C-130J venceu um contrato inicial no Egito. Na verdade, o Egito fez bastante compra nos últimos dias. A gente vai tratar de duas mais importantes. O que significa essa vitória do C-130J no Egito? Primeiro, que o lobby americano continua tendo seu poder em alguns setores no Egito e ao redor do mundo. Falo alguns porque daqui a pouco a gente fala dos casos, você vai entender também sobre isso. A Embraer também estava de olho em alguns mercados, por exemplo, o Egito, mas parece que realmente a Lockheed, junto à pressão política americana, conseguiu manter esse contrato. Além do que, a Força Aérea Egípcia é um dos maiores operadores globais do C-130H. Esse é aproximadamente 20 aeronaves em operação e que possivelmente serão também convertidas lá na frente, convertidas não, serão substituídas pelo C-130J. O C-130J é a última versão lançada pela Lockheed Martin do veterano C-130 Hercules. Aliás, ele completou mês passado 70 anos do primeiro voo. Seja um avião que está em linha há 70 anos, com uma série de modernizações e talvez seja o avião que mais fez missões diferentes do mundo, tanto no mundo militar quanto no mundo civil. Lembrando, ele teve duas variantes civis, se eu não me engano, na versão H e depois também tentou se oferecer agora na versão J, mas na versão militar ele já fez de tudo, né? De pescar paraquedas, literalmente ele passar e pegar o paraquedas, o satélite chegando, paraquedas, fazer extração de pessoas, tem aquela versão gunship, ou seja, é uma aeronave extremamente versátil. Tá claro, com um projeto bastante aí limitado pela idade dele, mas continua com muito potencial por voar por pelo menos mais 70 anos ao redor do mundo. E, evidentemente, você pode dizer, claro, a Embraer não venceu esse contrato porque os americanos colocaram pressão política. Isso é verdade, claro. Cada país coloca pressão onde pode para tentar defender os seus interesses nacionais, e é uma coisa que o Brasil tem uma dificuldade enorme para fazer, inclusive em setores que ele é líder, né? Por exemplo, o agronegócio, de vez em quando aí sofre um pouco com pressões justamente dos compradores. Então, o Brasil tem muito a aprender aí. Os americanos nunca deixaram de mostrar que realmente coloca todo o seu peso político militar sobre os seus aliados e até rivais. Mas ainda assim, um ponto interessante, vou trocar aqui, é que o Egito selecionou o J-10C, que é um avião feito pela China em parceria com o Paquistão, para substituir sua frota de F-16. Entre os motivos está a boa viabilidade técnica do avião comparado aos F-16 egípcios e também a necessidade do Egito também manter ali a questão geopolítica numa balança bastante equilibrada. Recentemente, o Egito foi aceito no BRICS. Lembrando, o BRICS surgiu como um grupo, na verdade, econômico, era basicamente um termo criado por um economista, que era Brasil, Rússia, Índia e China, depois colocou um S ali de África do Sul, e na sequência os países ali que formavam esse bloco informal acabaram realmente formalizando esse bloco e entrou um monte de gente. Aliás, um monte de ditadura está dentro desse bloco também. Mas, como eu disse, o Egito tem trabalhado ali para manter a questão da balança geopolítica. Lembrando, Gaza está numa situação bastante difícil com Israel. E existe uma previsão até de um número de refugiados consideráveis que devem passar por Egito. Então o Egito está de olho ali, se ele passar muito para o lado americano, ele pode correr riscos de sanções, um eventual apoio a Gaza. Ao mesmo tempo, se ele também deixar só comprar caça americana, por exemplo, ele se coloca ali numa situação bastante complicada e não estabelece uma relação correta com a China como ele planeja, mas ainda assim está ali comprando de americano e também de chinês. E o ponto interessante é que ele acabou negando uma oferta da Rússia, que também tinha interesse de fornecer caças. Entre os motivos alegados pelo próprio Egito, é que a experiência com os MiG-29N, que foram adquiridos há mais ou menos 10 anos atrás, não foram das melhores, e por isso eles estavam se mantendo afastados. Lembrando, o Egito também é operador do Rafale, ou seja, ele está jogando ali para todos os principais países, para tentar achar ali um termo, para tentar manter justamente essa posição com uma certa neutralidade política e também militar, e também garantir
que qualquer país que coloque um embargo futuro não prejudique completamente suas atividades. Você pode dizer, o americano coloca embargo, o francês também pode colocar, assim como os chineses e também os russos. Basta ver aí que dependendo do interesse desses países, eles acabam também jogando bastante pesados, embora a gente sempre escute o americano por ter mais tradição justamente nesse tipo de ação, mas China, Rússia e outros países também fazem isso sem nenhum pudor quando é do seu próprio interesse. Ou seja, mostra que o Brasil nesse cenário tem muito ainda a aprender para justamente conseguir começar a jogar esse jogo que é muito pesado e depende tanto do Estado, ou seja, aquela instituição perpétua que é o Estado brasileiro, quanto também o governo, que é aquele que a gente troca de 4 em 4 anos, e em geral aqui no Brasil a gente tem colocado a cada 4 anos um governo pior que o outro na média, principalmente quando é interesse da indústria aeroespacial e também de defesa. Mas outro ponto que me chamou a atenção aí, falando um pouquinho também de Rússia, esse eu achei bem interessante, é que agora a empresa estatal UAC, que é a empresa estatal que reúne todas as empresas, indústrias, na verdade, aeronáuticas da Rússia, conseguiu um contrato bem importante para 89 aeronaves, entre as o MS-21, o Superjet, o SJ-100, e também o Tupolev 214. Aqui, duas informações importantes. Você pode dizer porque eu chamo ele de MS-21, se aí na pintura do avião está escrito MC-21. É que essa letra C no alfabeto cirílico é o equivalente à letra S no nosso alfabeto latino. Então, o nome correto do avião é MS-21. O que me chamou muita atenção nessa notícia, principalmente, é a compra do 214. É um avião lançado lá em 89, ainda como Tu-204. Depois ele foi modernizado para Tu-214, mas ele nunca conseguiu chegar nem aos 100 pedidos. Se eu não me engano, é 80 alguma coisa que ele vendeu ao longo aí de mais de 30 anos. O motivo é que ele é bastante limitado, tem uma série de problemas de projeto, ou seja, um avião que nunca agradou as companhias aéreas russas, mas desde 2022 a Rússia está sob um embargo bastante severo em quase tudo, em especial na aviação civil e também militar. Mas como assim militar? Sim, os russos compravam alguns equipamentos e ali também do Ocidente. E na parte civil, aí a coisa ficou ainda mais sério. Tanto que o SJ-100, ou Superjet 100, ele era feito através de uma parceria entre a indústria italiana e a Rússia. E o curioso, ele teve até uma parte ali de um suporte técnico da Boeing durante seu desenvolvimento lá no início dos anos 2000. Mas, como tudo que aconteceu, ele ficou completamente vetado, de qualquer suporte e também componente ocidental, ou seja, ele precisou ser completamente nacionalizado pelos russos. E um avião que já tinha uma série de deficiências de projeto acabou se tornando ainda mais complicado, mas na falta de algo melhor, os russos estão justamente indo atrás, ao contrário do MS-21, que era um avião que, se não tivesse tido 2022, com certeza poderia se tornar um grande rival para o A320 e também para o 737. Claro, dependeria muito de como a Rússia colocaria no mercado, especialmente a questão de pós-venda, algo que o Superjet 100 nunca conseguiu resolver. Ele teve um operador no México que se arrependeu amargamente, tudo que eu já li, já conversei até com executivos da companhia, eles falaram que jamais tiveram qualquer suporte necessário para manter a operação minimamente adequada. Mas se o MS-21 conseguisse resolver isso, é um avião tecnicamente muito bom e que tinha bastante potencial. Mas agora ele basicamente vai atender as necessidades das companhias aéreas russas. Quem encomendou eles, basicamente, esse pedido de 89 aviões foi a Ir Aero, a Aurora Airlines e a Smartavia, que basicamente são empresas que operam apenas no mercado regional russo. E como eu comentei, me chamou muita atenção essa questão em 214, que na verdade foi feito pela Ir Aero Airlines. Ela encomendou 9 aviões. Vamos ver se vai conseguir desencantar, né? Um avião interessante, mas que tem sofrido bastante a falta de interesse até das companhias aéreas russas. E vamos ver como é que vai ficar a partir de agora todos os projetos. Outra notícia muito importante, mostra também como a situação no mundo não é tão simples como às vezes parece, é que a Boeing teve uma perda de valor de mercado de quase 9% apenas após a Wells Fargo, um dos principais bancos americanos, recomendar a questão de venda. Eles têm olhado bastante a situação da Boeing, não só o Wells Fargo, todos os grandes bancos dos Estados Unidos, e eles colocaram ali uma questão de rebaixamento das ações da Boeing e com forte recomendação de venda. Perda ali real foi de 8,9%, é bastante alta. Claro, tem outros bancos que acreditam ali que é uma posição neutra, deve se manter um preço-alvo em torno de $119 por ação, mas essa projeção do Wells Fargo para venda foi bastante negativa para a Boeing, que aliás agora em agosto acabou de fazer uma troca do CEO. A ideia é que acontecesse apenas em dezembro, mas tudo o que aconteceu a partir de janeiro, aquela explosão do tampão de porta no 737 MAX, agora a Starliner também teve aí um problema bastante severo durante essa missão. Até abrir um parênteses aqui,
É irônico, né? A nave acabou apresentando uma série de problemas, desde o lançamento até acoplamento na Estação Espacial Internacional. Foi feito um monte de teste e não se tinha certeza da segurança de retorno. Ela fez um retorno vazia e fez um pouso com absoluto sucesso, sem nenhum contratempo. Ou seja, a NASA evidentemente apostou pelo excesso de segurança para não arriscar os astronautas, mas é uma ironia, né? Tudo deu errado e no final das contas deu bastante certo. E, por lado oposto, a Embraer completou 35 anos na Bolsa de Valores de São Paulo, que é a famosa B3 atualmente, ela já mudou de nome algumas vezes. Ela teve altos e baixos na Bolsa, especialmente após sua privatização em 1994. Para quem não sabe, só colocando aqui, desde 1994, ainda no governo Itamar Franco, a Embraer é uma empresa completamente privada, embora o governo tenha ali apenas uma ação de golden share, ou seja, só para garantir os interesses nacional, que na última única vez a que teve interesse de usar, ele acabou favorecendo também os interesses da Embraer através dessa ação. Mas, seja como for, a partir de 2020, muita coisa mudou da Embraer. Ela teve aquela tentativa de fusão da sua área comercial com a Boeing, não aconteceu por conta da pandemia. O governo americano colocou muita pressão na indústria aeroespacial americana para não sair gastando dinheiro no exterior, eles teriam que fazer um investimento considerável nessa compra da Embraer. A Boeing acabou abandonando e naquele momento muita gente teve dúvida se a Boeing, desculpa, a Embraer teria condições de seguir sozinha. As ações ali tiveram uma forte queda, até por conta do próprio cenário que a aviação comercial também enfrentava. Na sequência, ela lançou a Ivic, aquele spin-off dela para o mercado de VTOLs, e o mundo respondeu fortemente aí pela demanda de aviões comerciais e também da aviação de negócios. Isso acabou favorecendo muito a Embraer, que tem tido uma valorização muito forte no mercado nos últimos meses. Se eu não me engano, deu mais de 120% esse ano. Ou seja, a Embraer está tentando, ela está feito um trabalho muito bom e o mercado tem respondido muito positivamente a esse movimento da Embraer. Já no lado oposto, infelizmente, nem tudo na aviação funciona como a gente gostaria. O setor de manutenção é um dos que mais tem enfrentado a falta de interesse de profissionais. Mesmo as escolas de treinamento de mecânicos de avião continuam enfrentando a falta de interesse de alunos. Não tem muitas escolas no Brasil. Eu até separei aqui um número só para não falar errado, para você ter uma ideia. No Brasil inteiro, tem basicamente, deixa eu pegar, 633 oficinas homologadas e apenas 46 escolas de mecânico de aviação no Brasil. Ou seja, é muito complicado manter a formação e tem pouca escola. Por quê? Porque há pouco interesse das pessoas ingressarem nesse mercado. Lá atrás, muitos anos, mais de 40 anos atrás, a aviação tinha um glamour e salários bastante altos. Depois de tudo o que foi acontecendo, a aviação se popularizou demasiadamente, as passagens se tornaram mais baratas e colocou pressão muito grande sobre as companhias aéreas, companhias também de táxi aéreo, toda a indústria, para redução de custos, para manter as tarifas e o próprio valor final do avião, um número ali mais ou menos dentro do que as pessoas e as companhias podiam comprar. E isso significou salários cada vez menores, o que afastou muita gente da aviação. Aliás, até pilotos ao redor do mundo está faltando e acredita que até 2035, mais ou menos, deve haver uma falta maciça de pilotos ao redor do mundo. O Brasil ainda continua relativamente bem nesse setor de pilotagem, mas para profissionais da área de mecânico continua sofrendo bastante, ou seja, a aviação ainda tem muito que melhorar para conseguir esse equilíbrio entre redução de custo e também salários que atraiam principalmente novas pessoas, para a geração Z aí, que é o pessoal que está começando a sua vida profissional, olhar com mais carinho também para esse segmento. E outra notícia, essa bem interessante, você tem acompanhado os noticiários, a Venezuela está com um problema bastante sério político e diplomático com o Brasil. Só contextualizando rapidamente, a Argentina acabou sendo, entre aspas, expulsa da sua embaixada em Caracas, na Venezuela, e o Brasil assumiu ali temporariamente essa repartição justamente para manter as questões políticas entre a Argentina e Venezuela dentro do mínimo esperado. Porém, alguns exilados políticos da Venezuela acabaram passando para dentro dessa embaixada da Argentina, hoje dentro aí de responsabilidade do Brasil, e o governo Maduro disse que iria prender as pessoas. Aliás, o meu xará, o Edmundo, conseguiu hoje fugir para Madrid para não ser preso. Foi feito ali um acordo entre o governo espanhol e a Venezuela para ele não ser preso. Ele concorreu com Maduro, teve uma vitória declarada pela oposição, mas foi dito que ele perdeu e ainda tentou atos terroristas através de falar que ganhou para o governo da Venezuela. Seja como for, isso aqui é só um contexto, o governo americano há bastante tempo tem uma série de embargos bastante severos contra a Venezuela. Entre eles, a proibição até de compra de aviões ocidentais. Porém, eles compraram os aviões, aliás, da própria Dassault, o modelo que eles usam, e um deles foi apreendido agora pelo governo dos Estados Unidos. Você pode dizer, o governo americano está se metendo em questões internacionais, isso é verdade, mas mostra o poder dos Estados Unidos de basicamente fazer cumprir suas regras ao redor do planeta. Afinal de contas, eles são dono do dólar
e continua tendo bastante poder sobre a economia. Seja como for, esse avião, um Falcon 900, é avaliado em mais ou menos 13 milhões de dólares. É basicamente, só mal comparando aí com o Air Force One americano, ou seja, para transporte presidencial, ele estava parado há mais ou menos, acho que 2 ou 3 meses, se eu não me engano, na República Dominicana. Ele foi apreendido e levado para Miami. Lembre-se, um 747 também do governo venezuelano foi apreendido na Argentina por uma série de questões ilegais, inclusive de vínculo com terrorismo, segundo os Estados Unidos e também a União Europeia. Ele foi para os Estados Unidos e foi completamente picado para ter certeza que ele não teria chance de voltar à Venezuela. Ou seja, a situação geopolítica no mundo continua bastante instável e deve continuar assim por muito tempo ainda. E para a gente encerrar, para não ficar tão longo o nosso bate-papo, a Microsoft afirmou que agora ela vai lançar o Flight Simulator 2024. Até a paralisação do lançamento do Flight Simulator, que foi na versão 10 ou X, se você preferir, ela tinha o hábito de lançar mais ou menos a cada 2 anos uma nova versão. A versão mais recente foi lançada em 2020 e teve um gap um pouco maior, até porque hoje a tecnologia, para evoluir do jeito que se tem a expectativa de comercializar o produto, acaba demorando um pouco mais, ou seja, agora com 4 anos chega finalmente o Flight Simulator 2024, que segundo a Microsoft vai ter uma série de novos recursos. O que mais chama atenção é justamente a realidade do cenário, ou seja, não só o avião em si, ali a parte gráfica, mas também todo o ambiente, que já estava bastante realista na versão 2020, que deve ser bastante aperfeiçoado também. Também ele vai ter uma série de novas funções, principalmente para quem quiser usar ele meio como uma espécie de jogo com simulação. Vai dar para fazer uma carreira na aviação. Você começa em alguns aviões menores e vai crescendo com algumas missões ali. Aliás, tem uma série de missões diferentes, né? Que eles sempre tiveram, acho que se não me engano, desde o 2002, e agora cada vez mais presente para agradar tanto quem gosta de jogos, também quanto quem gosta de simulação. Ou dá para fazer os dois, né? Você gosta de simulação, mas se quer divertir, você acaba entrando ali no modo para fazer algumas experiências de voos bem interessantes. Eles também especificaram que vai ter uma série de novos aviões cada vez mais realistas. Claro, na minha opinião, isso é a opinião do Edmundão da Aero, é a questão que eles sempre apostaram muito na questão gráfica e nesse ponto também de jogo. Eu preferia muito mais que se conseguisse achar um motor que se colocasse a simulação de voo ainda superior ao que já é. Mas é muito legal também ver um jogo ou um simulador muito bonito como é o Flight Simulator desde 2020, que é muito realista. Eu tive voando outro dia, algumas cidades, até essa de São Paulo, é muito parecida com o real, ou seja, isso é legal até para estar voando ali visual. Bom, esse foi um resumo do nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça seu like e compartilhar com seus amigos para conhecer o nosso canal. E também deixe aqui embaixo o que você achou das principais notícias que nós tratamos hoje. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.